A indústria brasileira perdeu 745 mil postos de trabalho em 10 anos. Apesar da queda no número de trabalhadores, o setor tem cerca de 11 mil empresas a mais quando comparado o ano de 2022 com 2013. Os dados são da pesquisa industrial anual e foram divulgados hoje pelo IBGE. A indústria tinha pouco mais de 9 milhões de trabalhadores em 2013 e em 2022 esse número caiu para 8 milhões e 300 mil. A boa notícia é que nos últimos anos a indústria teve 3 aumentos seguidos de postos de trabalho, criando mais de 400 mil vagas entre 2019 e 2022. Para analisar esse cenário, a gente faz conexão com o especialista em investimentos, o Paulo Luives. Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Olha, eu confesso que com esse avanço da tecnologia, tem hora que eu tenho medo se um dia não vai estar uma apresentadora virtual aqui, né? É mais ou menos isso que está acontecendo em relação às indústrias? Houve uma mudança estrutural com novos métodos de produção? Boa tarde. Bom, essa é uma preocupação que diversos setores, né, e profissionais têm ao longo do período, especialmente período mais recente, com toda essa conversa de inteligência artificial também. Mas fato é que esse dado ele mostra muito como que a produtividade ela tem auxiliado, né, de certa forma, a você conseguir com que indústrias, né, setores que são mais intensivos em pessoal, consigam operar da mesma forma com uma capacidade mais enxuta, né, de pessoal. Isso em função de novas tecnologias que são adotadas, e isso de certa forma é algo que não dá para separado, né? Tecnologia você não consegue parar ela. Uma das formas que se tem é de adaptar. Novas funções vão surgindo ao longo desse período e o dado constata um pouco disso. Produtividade de certa forma aumentou em função do número que a gente viu de aumento de empresas e, ao mesmo tempo, um quadro de funcionários menor. Constata um pouco dessa evolução tecnológica que a gente vem tendo aí nos últimos anos. Sobre a diminuição nos postos de trabalho, eu destaco aqui o setor de confecção, né? E também de acessórios. São 219 mil empregos a menos, mas essa queda ela não aconteceu de forma linear, né? Alguns setores ainda mantêm e vem crescendo, inclusive, como eu falei agora, nos últimos 3 anos, os postos de trabalho, né? Exatamente, não é algo homogêneo, né? Você tem setores que teve toda essa revolução tecnológica que permitiu com que você conseguisse uma produtividade com um quadro de pessoal mais enxuto, mas outros fatores também são importantes. Aqui no Brasil, por exemplo, a parte industrial teve alguns setores ali que foram mais impactados em termos de perda de postos de trabalho, até porque você teve uma saída de empresas desse segmento. O setor automotivo foi um dos mais impactados nesse sentido de queda de pessoal. Outros setores, o setor alimentício, por exemplo, você teve uma absorção maior de vagas. Então, isso mostra que não foi homogêneo, mas em determinados setores, até por vantagens competitivas que o nosso país tem, houve uma absorção de novos postos de empregos. Então, você tem alguns fatores, né? A questão da tecnologia, que vem fazendo com que as empresas consigam trabalhar de maneira mais enxuta, mantendo a produtividade, e outros setores que aqui no Brasil, como o setor automotivo, vem tendo problemas já há algum tempo, e outros setores, como o setor alimentício, que vem conseguindo despontar, crescer, e ao mesmo tempo isso reflete em mais vagas, em mais postos de trabalho. Agora vamos analisar um ponto que todo mundo sente no bolso, que é o salário. O valor médio também diminuiu, né? Sim, teve uma diminuição no salário médio. Foi pouca coisa, foi 3,4 para 3,1. Óbvio que isso gera, de fato, um dado importante, porque essa redução demonstra que o poder de compra, né? E aí não poder de compra de inflação, mas poder de compra e o valor agregado por aquele profissional, né, em termos de remuneração diminuiu. E isso também se dá em razão de aumento de competitividade. Você tem outros fatores que... E aí, quando a gente vai
especialmente olhar para essa questão de evolução, de emprego, o que está afetando os salários, nunca é um fator apenas, são uma série de fatores. E dentro dessa questão de salários, a gente pode destacar justamente isso, o aumento de competitividade que vem acontecendo. Você tem também algumas funções que vêm sendo substituídas, então tudo isso resulta nesse dado que, apesar da queda que ocorreu, não foi uma queda tão significativa, mas é um dado que constata e ratifica um pouco essa questão de queda nos postos de trabalho e uma diminuição no salário médio, né? E será que em relação ao salário a gente pode associar algo à pandemia? Eu te pergunto isso pelo seguinte, né? Muitas empresas pararam, as pessoas acabaram procurando outros empregos, muita gente até se aventurou no empreendedorismo, não é verdade? Depois, quando a pessoa volta, nem sempre consegue realmente o mesmo posto de trabalho ou voltar, já tinha uma carreira naquela empresa, então o salário diminuiu. A gente pode dizer que existe também um reflexo da pandemia? Tem um reflexo da pandemia, tem um reflexo também da legislação. Nos últimos anos a gente teve reforma trabalhista, por exemplo. Óbvio que não a reforma trabalhista causou uma diminuição de salários, não quer dizer isso, mas flexibilizou até mesmo a jornada de trabalho, que há alguns anos atrás era algo mais padrão. Hoje você tem a possibilidade de contratar por jornadas mais curtas e isso obviamente impacta na remuneração daquele funcionário. Agora, um outro ponto que você trouxe para a gente, que eu acho legal a gente destacar, é o seguinte, a indústria está mudando, algumas funções foram eliminadas porque hoje existem mais tecnologias, ou seja, novos métodos de produção, mas outras profissões ou outras funções surgem. Só que é fácil da gente identificar, eu digo isso enquanto trabalhador, porque muitas vezes tudo é tão novo que ainda não está claro onde é que tem a oportunidade, né? Sim, exatamente. As mudanças elas vão acontecendo, as funções vão se modificando. Eu acho que um ponto muito importante aí, enquanto até país, a gente tem que pensar qual que é de fato a nossa vocação, no que o país ele consegue ser competitivo, porque em muitas áreas, e aí a indústria é sempre discutido, né? Por que a indústria ela tem passado por dificuldades, né? Sendo que é um setor que emprega bastante, é um setor que é carro-chefe de grandes economias ao longo do mundo, e aqui no Brasil é um setor que vem sofrendo já há algum tempo, né? O termo desindustrialização é muito utilizado por vários economistas e muito disso se dá porque em alguns setores a gente de fato não é competitivo. Mesmo com os subsídios, os incentivos, a gente vê que determinados setores a competitividade com outros países é muito complexa. E aí uma das linhas argumentativas que se tem é de fato o Brasil focar em áreas em que nós somos competitivos. A gente tem a referência, como é o caso do agronegócio, mas outras tendências também são importantes avaliar. Essa transição agora para uma economia verde, o Brasil tem desenvolvido aí novas tecnologias em razão disso, tecnologias novas de combustíveis e outras áreas também que vão de encontro a isso. Então é muito importante a gente, e aí como política de Estado, mas também a iniciativa privada, entendendo o que é a vocação do nosso país em termos de competitividade e focar nisso, né? Seja políticas públicas ou mesmo a iniciativa privada. São muitos desafios, o fato é que a indústria é muito importante na geração de empregos, importante para o país, para a nossa economia, assim como o nosso agro, como você citou, e a gente vai seguir acompanhando sempre de perto. Muito obrigada, Paulo, pela análise, pela participação no Conexão. Uma boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Até.